Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Tá começando mais um De Pai para Filha. Estamos aqui nos estúdios da RTM Brasil, em São Paulo. Eu sou a Gabi Gouveia, estou conversando com você pelo rádio, na programação da RTM Brasil, mas também estarei com você disponível em imagens no YouTube da Juventude da RTM, @nacontramão_RTM. Mas eu não estou sozinha, estou com ele, meu queridíssimo pastor e pai, João Paulo Gouveia. Muito bem, minha filha. Estamos aí juntos mais uma vez, no De Pai para Filha. De Pai para Filha. E a gente continua respondendo perguntas lá da Conjubesp. Exatamente. A gente está conversando sobre perguntas que foram feitas, né, no Congresso de Juventude, da Juventude Batista de São Paulo, e a gente recebeu mais de 60. Então, estamos nessa jornada de responder. Mas o Tiago, né, nosso técnico, pediu para eu lembrar vocês de que a gente deixa um QR Code aqui na tela, se você estiver assistindo no YouTube, você pode escanear e fazer sua pergunta também, tá? Porque aí a gente pode intercalar entre as perguntas dos jovens que mandaram lá no evento com a sua também, que está nos assistindo agora, tá bom? Então fica à vontade para participar e fazer a sua pergunta. Hoje nós vamos ler aqui e responder a pergunta. É anônima, a pessoa não colocou o nome dela. Bora nela. Mas vamos lá, perguntou assim: em Mateus 24, é dito que nem os anjos do céu e nem o Filho sabem o dia de sua volta, mas somente o Pai. Jesus, sendo Deus e onisciente, como ele não sabe o dia? Bom, vamos começar que a gente está falando sobre a Trindade. A Trindade não é um nome, não é um termo que aparece no texto bíblico, faz parte da teologia. Tem outros termos que não aparecem, como união hipostática, né? Quer dizer, união hipostática é exatamente a união das duas naturezas de Jesus, tanto divino quanto humano. Ele é 100% Deus e 100% homem, tá? Dá um bug mental. Bug total, entendeu? Porque ele é indivisível, quer dizer, não é possível dividir as duas naturezas estão lá, tanto humana quanto divina. Na Trindade, mesma coisa, ele é um processo natural de pensamento do que a gente chama no Antigo Testamento de monoteísmo pluralista, que está identificado por um nome que aparece logo lá no começo, que é Elohim, não é? Então, quando ele diz lá no primeiro versículo, é Bereshit bara Elohim, não é? Quer dizer, Deus criou. Elohim não é um nome próprio, assim como Yahvé é um nome próprio, né? Elohim é como um subtítulo, e ele está em plural, ele tem uma terminação plural, que ele também é usado como deuses, né? A ideia é essa, mas é usado pelo mundo secular como deuses. Mas para o hebraico, para o pensamento hebraico, ele é usado como um Deus plural. Tá? Então, o que a gente chama de economia da Trindade, ele é um Deus plural. Essa pluralidade de pessoas na Trindade não exatamente define uma pluralidade de essências. Okay? A essência é a mesma, é o mesmo Deus, tá? Então a gente tem aí um problema ontológico, é um problema do ser de Deus. É a mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eles conversam lá no começo, nessa economia, eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tudo bem? Então, ele conversa com ele mesmo. Ele conversa com outras pessoas da Trindade, mas a essência é a mesma. É um Deus só, três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. Mas é a mesma essência eles três, tá? Então a gente consegue entender essa divisãozinha que é impossível que se faça. Se você separar as pessoas da Trindade em essências diferentes,
você cria uma heresia que já foi batida isso já no século passado e tudo mais. Nos séculos passados, né? Mas assim, você não pode dividir as 3 pessoas, eles são uma pessoa só. Mas essas 3 pessoas distintas na sua função. Sendo, na função. Eles Então, sendo na mesmo, função, eles não terem, tipo, todo... de todos, né? Você entendeu? Eles têm tudo de todos, tudo então. bem? Mas esse é o ponto. Então, na sua função, que a gente chama na sua funcionalidade, nessa economia, a gente consegue entender a divisão sem dividi-los essencialmente, tudo bem? Quando eu converso isso com os alunos, eu digo assim, você precisa só aceitar. Entender, eu acho que é humanamente impossível entender a Trindade, o processo todo da Trindade. É um mistério que vai ser revelado para nós na eternidade, porém, a gente aceita, a gente entende que funciona dessa maneira, tá? Então, Deus Pai, como é que eu poderia dizer, né, para a gente tentar entender a funcionalidade? O Deus Pai, a gente entende ele como um engenheiro do projeto, entendeu? Ele que sonhou o projeto, ele que desenhou o projeto inteiro. Jesus, o Filho, ele é o executor da obra. Ele é o capataz da obra, ele é o cara que vai lá e faz a coisa acontecer de verdade, materialmente. E o Espírito Santo como se fosse o zelador, né? Pós-obra terminada, ele é o cara que cuida da obra para fazer ela acontecer. Todas as nossas analogias são ruins. Todas as nossas analogias são ruins, mas elas podem dar, assim, uma ideia. Então, é um que idealizou o projeto, que é o Deus Pai, o outro concretizou o projeto, que é o Deus Filho, e o outro faz a manutenção desse processo todo. Na sua função, a gente conseguiu dividir. Toda essa analogia que a gente está fazendo, toda essa, até denominação, o jeito que você está chamando as coisas, são coisas só para nossa percepção. Certo? Os pode ser exemplos que essa dinâmica dando, sim. não seja assim lá. Os exemplos que eu estou usando são para a nossa percepção. A dinâmica é assim que o texto bíblico põe para a gente. Tá? Então, essencialmente, por exemplo, não existe hierarquia. Entendeu? O filho está no mesmo patamar do pai que está no mesmo patamar do espírito, porque eles são a mesma pessoa em essência. Tudo bem? Então não tem hierarquia. Mas quando você pensa em funcionalidade, na função que cada um exerce, o Deus Pai envia o Deus Filho para concretizar a obra, e depois o Deus Espírito, ele é enviado pelo Filho, porque ele diz, eu vou enviar para vocês um outro paráclito, um outro consolador. Não significa que um é mais importante que o outro, porque todos essencialmente eles são a mesma pessoa, nenhum é mais importante que o outro, mas na funcionalidade, na função de cada um, a gente consegue ver uma certa hierarquia. Esse manda para esse, que manda para aquele. Se você colocar essa hierarquia dentro da ontologia, dentro do ser de cada um deles, aí a gente tem um problema que chama hierarquismo, e é uma das heresias que também já foram trabalhadas nos séculos passados. Não se pode dividir as essências. Ponto final. A pergunta que foi feita anonimamente, ele está fazendo uma separação que não se pode ser feita, mas a gente precisa olhar dentro da sua funcionalidade. Quando ele pergunta a Jesus, quando então vai ser o tempo? E ele fala, não cabe a mim. E ele está falando dentro da sua função de filho que está construindo e materializando a obra do Pai. Então, quem sabe as datas é o Pai. Ao mesmo tempo que ele também fala por Deus, né? E também tem a questão espiritual. Exato. Então, vamos pensar lá o que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2. Tem de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, abre mão disso, né? Quer dizer, não abre mão de ser Deus, mas ele deixa de usar os seus atributos como Deus é para ele. Superpoderes lá, ele não... Superpoderes. Ele abre a mão do seu direito divino para passar aqui como um humano, igual a todos os humanos. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele, se você conseguir se separar a coisa toda, como Deus, ele sabe, porque ele é o próprio Deus. Mas ele está fazendo uma resposta como homem. Então ele está falando, quando é que
Entendeu? Vão ser os tempos. Ele fala assim, não, os tempos, quem define é o Pai, só ele que numa sabe. função ali. Ele estava nessa função e por isso ele faz essa resposta lá em Mateus, tudo bem? Mas você não pode separar as duas naturezas. É ele quem, se eu pudesse dizer, entre aspas, bloqueia o processo divino. Ele viveu como humano. Ele viveu como humano mesmo, entendeu? Tipo... Mas ele era Deus. Ok, Continuou sendo Deus, nunca perdeu teve isso. esses bloqueios, certo? Então, teve esses bloqueios. Entre aspas, bloqueios então, entre aspas. essa que é a minha dúvida, esse entre aspas. Tipo, quando ele estava vivendo aqui, assim, como eles eram a mesma pessoa, ele tinha conhecimento de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele viveu a experiência humana. Ele viveu a experiência então, plenamente. ele não estava experienciando essa sabedoria completa, certo? Sendo humano. Isso é difícil a gente entender, porque ele nunca deixou de ser Deus. Então, mas aí ele viveu as duas experiências ao mesmo tempo, sem usar os atributos que ele tinha divinos. Entendeu? Alguns comentaristas dizem que ele não experienciou o saber, mesmo sabendo. Entendi. Entendeu? Nossa. É difícil de entender. Por isso, esse é um dos mistérios muito complicados, tanto dessa consubstancialidade que a gente chama divina, né, dessa união hipostática, a união das duas naturezas, quanto esse processo da trindade, um processo ontológico da trindade. Isso é um mistério que a gente tem muita dificuldade de entender. Mas a resposta para a pergunta que foi feita naquele momento ele responde dentro da sua experiência e da sua função humana do processo de concretização da obra que Deus criou. Tá bom? Nossa, e que bom que provavelmente é para nossa percepção, como a gente disse, que tem essa separação e que a gente consegue assimilar assim, porque como é essencial essa divisão na nossa vida prática. Eu trabalharia hoje, né? isso dentro de sala de aula durante horas. A gente ficaria 3, 4, 5 horas, 6 horas. Ou seja, se você não entendeu em 12 minutos, está tudo bem também. Não, então, aqui foi meio totalmente assim de passagem, tentando fazer uma delimitação. Mas quer saber isso mais profundamente, teologicamente, o ideal é que você vá para o seminário. Você vai ter que mandar uma mensagem para o pastor JP lá no Instagram, verdade. né, pai? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, quiser perguntar para o pastor, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio e a gente volta semana que vem. Até lá! De pai para filha, realização Transmundial.